Olá, bom dia. Vamos estudar nossa apostila de flexão normal simples. Agora nós vamos iniciar o item 9, que é a seção T. Vamos aprender a dimensionar a armadura de flexão para as vigas de seção L, T e I. Nós iniciamos comentando que a seção T, vamos simplificadamente falar seção T, tá? Sabendo que podemos calcular uma viga seção I como uma seção T, como vamos aprender. A seção T, ela apresenta-se de dois modos na prática. Um é no caso das vigas pré-moldadas de concreto, aquela viga que é fabricada lá em uma empresa e é depois, de modo geral, transportada para o local da obra e compõe então o que nós chamamos de estrutura pré-moldada. É a indústria da pré-moldagem. Nós fazemos uma viga de seção I por meio da forma. A forma compõe a seção I. Podemos ter a seção chamada duplo T. Podemos ter a seção T simples, que é assim, bastante comum na pré-moldagem, assim, onde a forma possibilita esta forma, uma seção, uma letra T. Aqui temos uma seção que também usamos o conceito de seção T para o dimensionamento da armadura de flexão, que é a chamada seção V, ou então telha W, telha para cobertura. Podemos ter também a seção T formada pela contribuição das lajes que se apoiam na viga, como eu vou comentar bastante com vocês depois. No caso da seção T, nós temos a mesa e a nervura, ou alma. A notação é BW para a largura da nervura ou alma, a altura H da viga, que engloba a mesa também. A mesa tem altura HF e largura BF. Outra situação que nós podemos ter a formação da seção T é, por exemplo, em laje nervurada moldada no local, onde, para o momento fletor positivo, que traciona a região inferior da laje nervurada e comprime a região superior, digamos que tenhamos a linha neutra passando nesta posição, olha. Tração abaixo para o momento fletor positivo, correto? Como eu disse. Tração abaixo da linha neutra e compressão acima da linha neutra. Como é que a seção T é formada? É uma seção T fictícia, que nós não visualizamos na laje nervurada. É que as tensões normais de compressão provenientes do momento fletor, que ocorrem aqui nesta região, como nós aprendemos lá na seção retangular, estas tensões de compressão não ocorrem de forma limitada somente aqui nesta região que eu rachurei, e elas espalham e ocorrem também nesta região da mesa, adjacente à seção retangular, que é a nervura. Estão vendo? Olha, estamos formando aqui o quê? Uma região comprimida que tem contribuição da mesa do lado esquerdo e do lado direito da nervura. De modo então que, vejam, formamos uma seção T aqui, ó, para a resistência ao momento fletor positivo. Então, é com a contribuição da laje, ou mesa, no caso de laje nervurada, do lado esquerdo e do lado direito, que formamos uma seção T. E dimensionamos a armadura AS de flexão positiva
com a forma da seção T. O que nós conseguimos? Considerando a contribuição das mesas para a resistência às tensões normais de compressão provenientes do momento fletor positivo, conseguimos uma economia de armadura se nós, por exemplo, não considerássemos a contribuição das mesas, somente a seção retangular resultaria uma armadura maior do que com a seção T formada. A flecha também na seção T é menor do que na seção retangular. Nós temos também, no caso de ponte, viaduto, que tem seção celular para a viga, também chamada seção caixão. Aqui é geralmente uma seção de grandes dimensões. Você pode ter um acostamento, por exemplo, aqui, ó, o acostamento dos dois lados, lá de uma rodovia, de uma avenida, e as faixas de rodagem aqui, assim, duas faixas num sentido, ou uma faixa só, uma ou outras duas faixas em outro sentido. Então é uma viga, seção celular ou caixão de grandes dimensões de modo geral. Mas o que acontece? Veja, se considerarmos um momento fletor positivo que ocorre lá no vão desta viga, momento fletor positivo, isso é importante fixar, traciona a região inferior, comprime a região superior da viga. Digamos que a linha neutra esteja passando nesta região. Portanto, tração abaixo da linha neutra, compressão acima da linha neutra. As tensões normais de compressão provenientes do momento fletor não ficam limitadas somente aqui na região da seção retangular aqui. Elas espalham-se também onde tem concreto comprimido. Esse concreto comprimido do lado esquerdo da alma e o concreto da laje do lado direito da alma também vai receber as tensões normais de compressão. De tal forma, então, que vejam, nós formamos aqui uma seção T para o dimensionamento da armadura, geralmente a armadura de proteção, né? Então, nós formamos aqui uma seção T para a armadura de flexão ao momento fletor positivo. Do mesmo modo também com esta alma do lado direito. Vamos ter aqui também a contribuição da laje do pavimento para formar uma seção T também, ok? Nós procuramos colocar aqui neste parágrafo e neste desenho essa questão que é essencial de que, ou qual, que a laje adjacente à viga de seção retangular, a laje que se apoia na viga, ela só pode ser considerada contribuindo com a seção retangular da viga para formar a seção T se a laje estiver comprimida pelo momento fletor. Por quê? Porque a laje, obviamente, é concreto e nós só consideramos a resistência do concreto à compressão. Vocês sabem que nós desprezamos a resistência do concreto à tração. Portanto, repetindo aquilo que eu disse, e para realçar, só podemos considerar a laje contribuindo solidariamente à viga, proporcionando resistência às tensões provenientes do momento fletor, se a laje estiver comprimida. Se ela estiver tracionada, esquece, ela não vai contribuir, não vai formar, portanto, seção T. E aqui eu procuro, vamos dizer assim, resumir a situação. Nesta figura 39, vamos entender. Temos uma viga com 2 tramos, 3 apoios. Uma viga contínua, como nós falamos, uma viga hiperestática. Digamos que o diagrama de momento fletor seja
este que eu fiz o desenho aqui. Geralmente é assim o diagrama de momentos fletores dessas vigas. Tem aqui um momento fletor negativo, neste apoio extremo, um momento fletor negativo também neste apoio extremo. Por quê? Porque a NBR 6118, ela coloca ou exige seja considerada a ligação da viga com os apoios extremos. Nós fazemos os apoios extremos como um engaste elástico. E nesses engastes elásticos nos apoios extremos, geralmente surgem momentos fletores negativos, que são esses que eu estou mostrando. No tramo, tanto em um quanto no outro, um momento máximo positivo. E no apoio interno, o maior momento fletor negativo desta viga, que é este daqui, máximo negativo. Se nós tivermos a viga de seção retangular e duas lajes, uma do lado esquerdo, outra do lado direito, apoiadas na região ou na borda superior da viga de seção retangular, tá? É esta situação. Eu escrevi aqui, ó, e tem a lajes superiores. E se nós tivermos a viga, como se diz, invertida, ou seja, as lajes apoiadas na região ou na borda inferior da viga. É esta situação B, lajes inferiores. Portanto, vamos analisar. Primeiro item A, lajes superiores. Vamos pensar nesse momento fletor positivo máximo. Podemos pensar neste positivo máximo também. Momento fletor positivo, traciona o lado de baixo, comprime o lado de cima ou a região superior da viga. Tem laje na região superior da viga, contribuindo, portanto, na resistência às tensões normais de compressão provenientes dos momentos fletores positivos? Tem. Então, vamos calcular a viga, a flexão, considerando a seção T, como está aqui. No caso do momento fletor negativo máximo que ocorre no apoio interno, e podemos dizer também para os negativos nos apoios extremos. Momento fletor negativo traciona o lado ou a região superior da viga e comprime a região inferior da viga. Na região inferior, que é comprimida pelo momento fletor negativo, tem laje? Não tem. Então, é seção retangular para o cálculo da armadura de flexão ao momento fletor negativo. A laje, esta e esta, que está apoiada na região superior da viga, elas estão tracionadas pelo momento fletor negativo. Portanto, esquece delas. Elas não contribuem. Daí, como eu disse, a seção retangular para o momento fletor negativo. Se nós tivermos a viga invertida, ou seja, as lajes apoiadas na borda inferior da viga, passa a ser o contrário, correto? Vamos pensar o momento fletor negativo, que está aqui, seção T. Por quê? Momento fletor negativo. Você tem que sempre pensar assim. E faz a análise momento por momento fletor, individualmente. E a análise de um momento fletor não influencia na análise de um outro momento fletor máximo que ocorre na viga. A pergunta: qual é o sinal do momento fletor? É negativo. Traciona a borda superior ou a região superior da viga e comprime a região inferior. Tem laje na região inferior comprimida pelo momento fletor? Tem. Portanto, vamos formar uma mesa de uma seção T e aqui está seção T no dimensionamento da armadura de flexão para o momento fletor negativo. Seção submetida a momento fletor máximo positivo. A pergunta: momento fletor positivo traciona em cima ou embaixo? Traciona embaixo. Comprime em cima. Tem laje do lado de cima da viga? Não tem. Portanto, seção retangular. Vamos analisar agora o que ocorre
nas vigas desta planta de forma simples, que está aqui na figura 40. Eu vou mostrar ou comentar, explicar aqui as vigas e lajes que ocorrem juntamente com os 4 pilares nesta estrutura simples, e depois vamos fazer a análise de cada uma dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6 vigas. Qual a seção que vamos considerar no dimensionamento das armaduras longitudinais de flexão dessas vigas, para os momentos fletores positivos e para os negativos. Esta planta é bem simples. Tem 4 pilares, P1, P2, P3 e P4. 3 lajes maciças, 1, 2 e 3. E as vigas V100, V101, 102, 103, 104 e 105. Seções retangulares, 20 por 50 e esta 20 por 30. E observem neste pequeno corte feito e neste que a laje 1 e a laje 2 estão apoiadas nas bordas superiores das vigas. A laje 3 é uma laje rebaixada. Está apoiada nas bordas inferiores das lajes do seu contorno. Eu fiz a laje 3 rebaixada de propósito, para criar situações que nos auxiliem na análise da verificação de seção T, L ou retangular para o dimensionamento dessas vigas. Como é que nós sabemos que a laje 3 está rebaixada? Você tem que seguir aquela norma ou convenção básica de desenho. Se você está olhando a planta de forma nesta posição, para ver esse detalhe, você tem que girar aqui e ficar do lado direito e olhar a planta desta posição. Nesta posição ao lado direito, você vai ver a laje 1 superior e a laje 3 inferior, rebaixada. A convenção é essa, não pode ir para o lado esquerdo. Se você olhar aqui do lado esquerdo, vai ser o contrário. A laje 1 é que vai aparecer como rebaixada e está errado. Ou então, se você não vai se movimentar, lá, por exemplo, em uma obra, né, você está participando na execução da estrutura de uma edificação, as pranchas são grandes, A0, A1, são pranchas enormes. Você pega então a prancha e gira no sentido horário assim. E aí você olha aqui. Então você vai ver a laje 3 rebaixada em relação à laje 1 e à laje 2. A viga 100 está apoiada nos pilares P1 e P2 e tem esse trecho em balanço. A viga 101 está apoiada na viga 103 e está apoiada na viga 104. Tem também esse trecho em balanço. A viga 102 está apoiada nos pilares P3 e P4. A viga 103 está apoiada nos pilares, olhando daqui para lá, P3 e P1. A viga 104 está apoiada nos pilares P4 e P2. E a viga 105 está apoiada na extremidade da viga 101 e na extremidade em balanço da viga 100. Quando você tem uma situação como esta, viga 100 e viga 103, vejam pela geometria da planta que ambas as vigas estão apoiadas no pilar P1. Não é uma viga apoiada em outra viga. Você vê claramente que as duas vigas apoiam-se no pilar P1. Assim como ocorre aqui também no pilar P4, a viga 102 e a viga 104, ambas apoiam-se no pilar P4. Não tem uma viga que se apoia na outra. Na 101, obviamente, que o apoio dela é a 103 nesta região. Por que que a viga 101 apoia-se na viga 103 e não é ao contrário, ou seja, não é a viga 103 que apoia-se na 101. Por que é assim? Por que que nós
consideramos a 101 apoiada na 103? Eu deixo essa pergunta para vocês pensarem e responderem. Agora, vamos fazer a análise de cada viga, iniciando pela viga 100. Viga 100, ela é uma viga com 2 tramos. O primeiro tramo tem apoio do lado esquerdo, o pilar P1, do lado direito, o pilar P2, e esse trecho em balanço. Toda essa estrutura aqui, laje 2, composto por esse trecho da viga 100, esse trecho da viga 101 e a viga 103, essas peças formam uma estrutura em balanço aqui, tá certo? E também podemos acrescentar que a viga 105, como ela se apoia na viga 100, surge aqui na extremidade em balanço da viga 100 uma força concentrada, que é a reação da 105 no apoio do lado direito, ou é a carga da viga 105 sobre a viga 100. E também para complementar, vejam que na viga 100 o pilar P1 é um pilar extremo, portanto deve ser considerado como um engaste elástico. Esse é um pilar interno, tem um balanço, é um pilar de pequenas dimensões, então podemos, de modo simplificado, considerar como um apoio simples. Lá em concreto 2, nós vamos ver quais são os critérios da norma para considerarmos o engaste elástico ou o apoio simples. Então está aqui a viga 100, pilar P1, engaste elástico, pilar P2, um apoio simples, o trecho em balanço com a carga da viga V5 na extremidade do balanço. Genericamente, o diagrama de momentos fletores. Com o balanço, surge um momento fletor negativo máximo no pilar P2. Surge um momento fletor positivo máximo no vão entre os pilares P1 e P2. E no pilar P1, devido ao engastamento elástico, surge um momento máximo negativo que está aqui indicado. Quando nós fazemos o dimensionamento da armadura de flexão de uma viga, nós fazemos apenas para os momentos fletores máximos. Portanto, nesta viga, no cálculo manual, calculamos apenas as armaduras AS de flexão para esses 3 momentos fletores máximos. Como fazemos a distribuição da armadura de flexão ao longo de todo o comprimento da viga, é algo que nós aprendemos lá em concreto 2, fazendo o tal chamado cobrimento do diagrama de momentos fletores, tá? Por enquanto fica assim, vamos aguardar o concreto 2 para nós aprendermos a dispor ou detalhar a armadura de flexão AS, positiva e negativa, ao longo de todo o comprimento da viga. E a análise que nós fazemos agora, se a seção é retangular, é T ou L para o dimensionamento da armadura de flexão, é para cada momento fletor, individualmente. E a análise de um momento fletor não influencia na análise do outro momento fletor. Vamos iniciar pelo momento fletor positivo máximo. Vejam que aqui nesta região toda é momento fletor positivo e o máximo. Se nós olharmos aqui na planta de forma, nós temos então uma região aqui submetida a momento fletor positivo. O momento máximo positivo ocorre por aqui, tá bem? Agora, nós pensamos assim. O momento fletor é positivo. Traciona o lado de baixo da viga e comprime a região superior da viga. Tem laje na região superior comprimida, portanto, pelo momento fletor positivo? Olhando este desenho, você vê que tem aqui a laje 1 superior, então comprimida pelo momento fletor positivo. De tal forma que a laje 1 pode contribuir com a viga 20 por 50 para formar uma seção L, que eu estou rachurando aqui, olha. Pronto, uma seção, olhando daqui, uma seção L. A seção L, nós podemos, de modo simples, calcular como uma seção retangular equivalente, olhando essa figura 42.
a seção L e a seção T equivalente, o que fazemos? A largura colaborante da mesa, chamada BF, aplicamos a mesma largura colaborante na seção T, BF, BF. Calculamos, portanto, a seção L como uma seção T equivalente de mesma largura BF para a mesa. Terminada a análise, a seção L para o momento fletor positivo. Para os momentos fletores negativos, vamos analisar este que é o mais importante no pilar P2, negativo. Momento fletor negativo no pilar P2. Traciona a região superior da viga, comprime a região inferior da viga. Tem laje na região inferior da viga nesta região do pilar P2? Não tem, porque a laje 1 e a laje 2 estão apoiadas na borda superior das vigas, de modo que, não existindo laje na região inferior, a seção é retangular para o momento fletor negativo que ocorre no pilar P2, correto? O momento fletor negativo traciona a região superior da viga. Portanto, as lajes 1 e 2 estão tracionadas pelo momento fletor negativo, não podem ser consideradas, de modo que reforça o que eu disse, seção retangular. O mesmo ocorre para o momento fletor negativo da viga 100, que ocorre no engaçamento elástico relativo ao pilar P1. Momento negativo traciona o lado de cima, a laje 1, portanto, está tracionada e esquece dela, não contribui, seção retangular também para esse negativo na ligação da viga 100 com o pilar P1. Agora, vamos para a próxima viga, a 101. Está aqui. O diagrama de momentos fletores da viga 101 tem um momento máximo positivo e um momento máximo negativo devido ao balanço sobre a viga 104. Lembrando que a viga 101 está apoiada na viga 103 e na viga 104. Olha aqui, 101, apoiada na 103 e apoiada na 104. Quando nós temos uma viga servindo de apoio para outra viga, de modo geral, o apoio que a viga proporciona é um apoio simples. Não é um engastamento elástico na análise que fazemos manual. Por quê? Porque a viga 103 tem seção corrente comum, 20/50. O momento de inércia à torção desta seção não é alto, de tal modo que a rigidez à torção da viga 103 não é um valor alto. O que ocorre? Quando a viga 101 gira sobre efeito do carregamento, flexiona e gira. Como a viga 103 não tem grande rigidez à torção, ela gira também. E há uma torção que falamos de compatibilidade entre a viga 101 e a 103. As duas giram e chega um instante em que o giro da 101 e da 103 fica compatibilizado. Há um equilíbrio nesse giro das duas vigas. E a torção é muito pequena e pode ser desprezada, então, a torção na viga 103. Nós vamos estudar melhor essa questão lá em concreto 2, quando aprendermos o dimensionamento de vigas ao momento de torção. Se a viga 103, digamos, um exemplo, for de uma seção transversal muito maior, por exemplo, 50/50, a rigidez da torção passa a ser significativa, alta. Aí sim, nós poderíamos considerar a 101 apoiada sobre a 103 na forma de um engastamento elástico, um engaste elástico, onde o cada mola é proporcionado pela rigidez à torção elevada da viga 103. Aí sim, nós teríamos um momento fletor negativo de ligação da viga 101 com a 103.
Quando o cálculo dos esforços solicitantes, dos deslocamentos, enfim, de uma estrutura de um pavimento é feito por meio de um programa de grelha, aí sim, né, no programa de grelha, para cada barra, nós vamos ter o momento de inércia torção. E aí o programa, então, faz uma análise exata da ligação de uma barra com a outra, considerando a ligação de uma com a outra em função dos momentos de inércia e torção de cada barra. E aí vão então surgindo momentos fletores de ligação entre as barras, ou seja, entre as vigas. Mas no cálculo manual, nós fazemos de modo simples, de modo geral, as vigas como apoio simples para as demais vigas, para as seções correntes. Bom, eu expliquei para vocês essa questão do apoio simples da viga 103. O mesmo podemos dizer para o apoio da viga 104. Vamos olhar agora o momento fletor máximo positivo da viga 101. Observem que nesta região onde ocorre o momento fletor positivo máximo da viga 101, momento fletor positivo traciona a região inferior e comprime a região superior da viga. Olha esse desenho. Tem laje comprimida na região superior da viga? Tem a laje 1. A laje 1 ela vai contribuir para resistir às tensões normais de compressão provenientes do momento fletor positivo. E vamos formar uma seção L, pensando na laje 1. Agora, a laje 3 ela está rebaixada e está, portanto, tracionada pelo momento fletor positivo, de modo que você não pode considerar a contribuição desse concreto tracionado. E a seção, portanto, será uma seção L para o momento fletor positivo. Para o momento fletor negativo, que ocorre na viga 104, vamos ver, é mais complicado. Momento fletor negativo. Traciona a região superior da viga, comprime a região inferior. Tem laje na região inferior da viga? Sim, tem a laje 3. A laje 3 contribui para formar uma seção L. À esquerda do momento máximo, a laje 3 contribui, então forma uma seção L. A laje 1, nesta região aqui, está tracionada pelo momento fletor negativo. Então você esquece dela, é retangular. Assim como a laje 2, do lado direito da viga 104. A laje 2 está tracionada pelo momento fletor negativo. Esquece dela. Nesta região não tem laje, então é a viga seção retangular mesmo. Portanto, para o momento fletor negativo que ocorre nesta posição, nós vamos dimensionar a armadura AS considerando a seção retangular. Vamos desprezar a contribuição da laje 3 nesta região. Por quê? Porque se você calcula a armadura AS para a seção retangular, ela resulta maior do que para uma seção L ou T. Certo? É a questão da economia que a contribuição da laje proporciona na armadura flexão da viga. Vamos dizer, por exemplo, que a seção retangular proporcione uma armadura S de 10 cm² e a seção L 8 cm². Nós vamos colocar 8 cm² na viga nesta região que tem a contribuição da laje 3 até o momento máximo negativo e depois passarmos para 10 centímetros, já que é a seção retangular? Não vamos fazer essa mudança brusca. Vamos colocar a armadura maior em toda a região, inclusive onde seria 8. Fica a favor da segurança nessa região. Quando nós tivermos para um mesmo momento fletor máximo, positivo ou negativo, seção retangular ou seção L, seção retangular ou seção T, optamos pela seção retangular, que conduz a maior armadura, e na região onde seria a seção L ou T, que tem contribuição de laje, fica a favor da segurança aquela armadura um pouco maior. Agora, vamos para a próxima viga, a 102.
A viga 102 é uma viga biapoiada nos pilares P3 e P4 com engastes elásticos, são pilares extremos, surge momento fletor negativo nos engastes elásticos e tem um positivo máximo no vão. Aqui está a viga 102. No caso dos momentos fletores negativos nos apoios P3 e P4, momento fletor negativo, traciona em cima, comprime embaixo. Tem laje embaixo? Tem sim a laje 3, que está comprimida, portanto, pelos momentos negativos. Podemos considerar seção L. No caso do momento fletor positivo, que ocorre aqui nesta região, momento fletor positivo, traciona o lado de baixo, comprime o lado de cima. Tem laje do lado de cima? Não tem laje de cima. Então é seção retangular para o momento positivo. Esta laje 3 está tracionada pelo momento positivo. Portanto, não pode ser considerada a sua contribuição, já que o concreto está tracionado pelo momento fletor positivo. De modo que somente a seção retangular 20 por 50 será utilizada no cálculo da armadura AS positiva para esse momento. Vamos para a viga 103. Olhando aqui primeiramente no desenho, visualizamos. Viga 103 está apoiada nos pilares P3 e P1, são pilares extremos, engastes elásticos, surgem momentos negativos nos dois pilares e um positivo aqui no vão. Viga 103, pilar P3, P1, engaste elástico, momentos fletores negativos nos engastes elásticos e um positivo máximo, onde ocorre o apoio da viga 101. Inclusive, a viga 101 aplica uma carga sobre a viga 103, que é esta força V101. Os momentos fletores negativos, fácil de ver. No pilar P3, momento fletor negativo, comprime a região inferior. Tem laje na região inferior? Sim, tem a laje 3, está comprimida pelo momento fletor. Então você pode calcular a armadura na ligação da viga 103 com o pilar P3 como a seção L. Lá no pilar P1 vai ser o contrário, né? Vai ser seção retangular, que já até tem um R aqui. Por quê? Porque a laje 1 está tracionada pelo momento fletor negativo. Esquece dela. Portanto, seção retangular para o negativo na ligação da viga 103 com o pilar P1. E o momento fletor positivo máximo que ocorre aqui neste ponto? Momento fletor positivo. Traciona a região inferior da viga e comprime a região superior da viga. A laje 3 está tracionada pelo momento fletor positivo porque está na região inferior da viga. Portanto, seção retangular, não tem mesa desse momento positivo para cá. Do momento positivo para o pilar P1, tem laje do lado de cima? Sim, tem a laje 1. Ela está comprimida por esse momento fletor positivo que ocorre nessa região. Então seria uma seção L, né? Seria uma seção assim, ó. Para o momento fletor positivo, este máximo e todos os positivos que ocorrem até aqui onde começa o negativo. Quando nós temos para um momento fletor máximo, seção retangular e seção L ou T do outro lado, nós vamos optar pela seção retangular, que é aquela que conduz a maior armadura, e vamos colocar essa armadura da seção retangular também lá no trecho onde seria a seção L. E fica a favor da segurança, a armadura um pouco maior nesta região que tem a contribuição da laje 1. A viga 104 é semelhante à 103. Está apoiada no pilar P4, no pilar P2, engastes elásticos, tem força concentrada da 101 sobre a 104. Vejam aqui na página seguinte o diagrama de momentos fletores, o esquema estático da viga 104. O pilar P4, engaste elástico, pilar P2, engaste elástico, momentos fletores negativos que surgem geralmente nos engastes elásticos, o momento fletor positivo máximo, onde tem a força da viga 101 aplicada. Momento fletor positivo, traciona a região inferior, comprime a região superior. Nesta região, laje 3 está tracionada, portanto, seção retangular. Nesta região,
não tem laje, seção retangular. Nesta região, desde o momento fletor positivo máximo até mais ou menos essa seção onde começa o negativo de ligação com o pilar P2, toda essa região nós temos momento fletor positivo. Traciona o lado de baixo, comprime o lado de cima. Tem laje lá de cima? Sim, esse desenho mostra, tem a laje 1 e a laje 2. Portanto, forma uma seção T nesta região. Seção T e seção retangular. A mesma questão que comentamos na viga 103. Quando isso ocorre, calculamos a armadura, a S, positiva, para a seção retangular. A armadura que é desta região. E esta armadura, que é maior do que aquela que se usássemos a seção T, repetimos, colocamos aqui também na região da seção T e ficamos a favor da segurança com um pouco mais de armadura. Por que fazemos isso? Nós não vamos colocar uma armadura maior, por exemplo, 10 centímetros quadrados para a seção retangular, até esta posição. E depois uma armadura menor, por exemplo, 8 para a seção T daqui para lá. Vamos mudar a armadura bruscamente, de 8 passar para 10? Ou de 10 diminuir para 8? Não. Simplificamos o detalhamento e colocamos 10 em toda a extensão aqui do momento fletor positivo. No caso da viga 105, vocês podem observar que ela é uma viga biapoiada e momento fletor positivo. Olha aqui o esquema estático da viga 105. Simplesmente apoiada nas extremidades das vigas 101 e 100, 101 e 100. Momento fletor positivo só, não tem engaste elástico, porque trata-se de apoio de viga. Vamos ver, momento fletor positivo. Comprimem a região superior da viga. Tem laje na região superior? Sim, tem a laje 2. Formamos então uma seção L para o momento positivo da viga 105. E assim é que calculamos a armadura AS para a seção L formada com a contribuição da laje 2. Muito obrigado, vou parar por aqui e continuar na sequência com uma outra aula. Um abraço a todos.